Não é de hoje que a gente escuta que existem muitas melhorias que precisam ser feitas na área da educação aqui em Itapema, especialmente quando o assunto é valorizar o servidor. E hoje, para falar um pouco mais sobre isso com a gente recebe aqui a Leila. Oi, Leila. Oi, tudo bem? Eu sou a Leila Cristiane Eckert, eu sou supervisora de anos finais da Escola Maria Malman. Tenho formação técnica no magistério, sou graduada em História e em Pedagogia, eu tenho especialização em Gestão Escolar e em Educação Especial. Leila, a gente sabe que a partir desse ano começou uma organização um pouco mais firme dos professores mesmo, dos profissionais, para exigir melhorias aí nessa pasta. Conta um pouco mais pra gente sobre isso. Nós temos um grupo no WhatsApp, tudo começou com um grupo no WhatsApp, né? Então ele foi formado no começo do ano passado, mas nós não tivemos muitos avanços, né? Porque o que acontecia? A Câmara de Vereadores, na gestão passada, era aparelhada. Então, não importa qual era o nosso pedido, qual era a nossa reivindicação, nós não éramos ouvidos, né? Os profissionais da educação de Itapema não eram ouvidos. Esse ano houve uma mudança, né, na Câmara de Vereadores, então esse ano nós temos uma comissão da educação dos vereadores que está atuante e nós estamos levando essas nossas reivindicações. Já conversamos com o prefeito, conversamos com o sindicato, conversamos com o presidente da comissão de educação, levamos as demandas que nós já elencamos no grupo, né, já levamos, então ele já tem conhecimento aos poucos. A gente sabe que é um processo demorado, mas pelo menos agora nós estamos sendo ouvidas, né? Os funcionários da educação de Itapema estão sendo ouvidos. Em quantos vocês estão organizados agora a partir desse ano? No nosso grupo nós temos 560 participantes no grupo do WhatsApp, né? Desse grupo do WhatsApp nós fizemos algumas assembleias e dessas assembleias surgiu uma comissão. Essa comissão é formada por um representante de cada segmento. Então nós temos um especialista da educação infantil, dos anos finais, dos anos iniciais, temos professores de educação infantil, anos finais, anos iniciais, e temos auxiliares de sala da educação infantil, dos anos iniciais e dos anos finais. Então, esse grupo hoje é composto pelos profissionais da educação, do magistério. Pretendemos ampliar, né, mais para frente com a associação formada para profissionais da educação. Então, a nossa intenção é envolver as secretárias, envolver o pessoal da cozinha, as merendeiras, né? Todos aqueles que fazem parte da pasta da educação. Desse vínculo escolar. Isso, é com vínculo escolar, exato. E uma curiosidade que todo mundo tem é o que precisa melhorar. A gente sabe que são várias demandas, né? Mas são muitas demandas, né? Desde a parte estrutural das escolas que precisam de alguma reforma, na verdade nós precisamos que sejam construídas escolas. Porque as nossas escolas hoje, elas estão superlotadas, as escolas quase todas têm puxadinho, né? Foi tirado do estacionamento, foi feito um puxadinho, foi colocado container para ser sala de aula, então a qualidade da educação cai bastante com isso, né? Então assim, a gente está pensando no aluno, na qualidade de ensino para o aluno, que é o nosso objetivo. Então as melhorias que nós estamos buscando também e principalmente é para melhorar a questão do aluno, porque o aluno se sinta à vontade, se sinta acolhido e num ambiente adequado para o aprendizado, né? Então, por exemplo, algumas escolas fecharam o quadro de professores semana passada. Nós estamos quase na metade de abril. E na metade de abril nós já estamos com os professores cansados, porque eles cobriram aula nas janelas deles. Então, assim, são coisas que as pessoas não sabem. Então, o quadro demorou muito para fechar. De auxiliar de sala, de professor regente. Então, quem tinha janela, eu falando como supervisora, o professor que tinha janela, a gente colocava para dar aula porque não tinha quem atendesse as turmas, né? E às vezes os pais não sabem disso, a comunidade não sabe disso, né? Porque a gente escuta a reclamação de vários pais, mas também não se sabe o que acontece, né? Sim. Que não tá vindo dessa outra parte. Até é Sim. bom que tu esclareça isso, fale direto com os pais aqui. Nós tivemos assim uma demora muito grande de fechar o quadro de funcionários, de professores, de auxiliares de sala e de especialistas também. Então, como eu falei, algumas escolas fecharam o quadro na semana passada. Então, falta de professor de português, falta de professor de matemática, e são disciplinas, por exemplo, que têm 4 aulas por semana,
né? Então, durante mais de um mês e meio, quase 2, porque as aulas começaram dia 10 de fevereiro, então quase 2 meses, esses alunos ficaram sem essa disciplina, né? E aí, nós, enquanto supervisoras, nossa função é preparar a atividade e colocar alguém na turma para atender esses alunos. A gente tenta colocar dentro da disciplina, como nós temos conhecimento da BNCC e do currículo de Itapema, então a gente pesquisa qual é o conteúdo que a turma estaria estudando, prepara uma atividade e passa para o professor que vai aplicar em sala. Então, defasagem de conteúdo nesse sentido, eles não tiveram muito, porque a gente se preocupou em fazer esse trabalho, né? Por isso que às vezes os pais não sabem, porque o filho está chegando em casa com atividade de português, com matéria no caderno. Então, às vezes o pai não sabe que está faltando esse professor porque a gente está organizando na escola, mas falta bastante professor durante muito tempo. Mas aí, por exemplo, o professor de geografia teve que ir para casa estudar a disciplina de português para ministrar a disciplina de português para os alunos, é isso? Não ministrar. A gente trabalhou muito com atividade de sondagem e de revisão do ano anterior. Então, o procedimento qual era? Então, a gente pegava, por exemplo, o 8º ano. A gente vai pegar os conteúdos principais do 7º, elaborar a atividade e esse professor vai aplicar, né? Na questão das humanas, isso não é muito complicado, porque história, geografia, elas são muito afins. Então, é bem tranquilo. E, às vezes, o professor da própria disciplina, mas de outras turmas, cobria na aula e explicava o conteúdo, né? Mas os professores estão bem cansados, assim, já no mês de abril, porque eles tiveram essa sobrecarga de trabalho agora no começo do ano, pela falta de professores regentes que, né, aconteceu. Então, um dos problemas é a falta de estruturas, escolas superlotadas, o quadro de funcionários que não fechou a tempo. Exatamente. Entre outros problemas, né, que nós tivemos e que nós também já relatamos. Por exemplo, nós estamos no mês de abril. Os alunos não receberam uniforme ainda. Eles não receberam uniforme escolar. Os alunos não receberam material escolar. Então, é uma coisa que já deve ser organizada. As licitações são feitas no ano anterior, né? Então, como que chega no mês de abril e os alunos não recebem material e não receberam uniforme ainda? E aí prejudica os próprios pais, né? Exatamente. Outra coisa é sobre a questão justamente da valorização do profissional. Vocês estão aí com bastante tempo de defasagem, né? O nosso plano de carreira está defasado pelo menos em 10 anos, dali para mais. O que é que nós solicitamos enquanto grupo de professores? Que seja revisado o plano de carreira, atualizado de acordo com valores atuais e que seja acrescentado o doutorado dentro do plano de carreira, porque até hoje a graduação máxima é o mestrado. Então, nós temos muitos professores com doutorado, temos professores com PhD que não entram nessa valorização financeira. Então, parou no mestrado, acabou. Então, uma das nossas propostas é inserir o doutorado também, porque nós temos profissionais muito capacitados. Além disso, Leila, tem alguma outra coisa que sente que é necessário que as pessoas saibam, até os pais mesmo? Nós estamos buscando também a questão da eleição para a direção escolar feita pela comunidade, né? O processo que foi feito no ano passado, os diretores, os candidatos fizeram um projeto, fizeram um curso e a escolha foi meio que entre eles, né? Não foi aberto ao público. Então, a nossa proposta é que a eleição seja de fato feita pela comunidade escolar, pelos pais dos alunos, pelos professores, que é quem de fato faz parte da realidade do chão ali da escola, né? Então, uma das nossas reivindicações é que haja eleição direta feita pela comunidade escolar do diretor. No que isso agregaria? Hoje a gente tem professores, hoje nós temos diretores como cargo comissionado, né? Então, querendo ou não, eles vão acabar atendendo as solicitações da secretaria, né? O que nós precisamos? De gente que confronte, de gente que questione, né? E a eleição, ela é muito interessante nesse sentido, porque aí não vai ser um cargo indicado, vai ser um cargo eleito democraticamente pela comunidade, né? E isso também acaba muito com a questão do assédio também, porque a gente sabe que acontecem, né, dano moral, assédio moral, a gente sabe que isso acontece. De que forma que isso acontece? A pasta acaba usando das diretoras para
persuadir os funcionários. Isso acontece, a gente sabe que acontece não só na pasta da educação, nas outras pastas também, mas a educação é a pasta com o maior número de funcionários do município, então é uma pasta que tem demandas diferentes das outras, tem demandas muito específicas, e o que a gente procura também reivindicar é que essas demandas mais específicas sejam atendidas ou sejam pelo menos vistas. Se fala muito sobre a responsabilidade dos professores dentro de sala de aula para com os alunos, né? Sim. Mas esse outro lado dos professores que estão lutando por si e pelos alunos, mas não conseguem chegar num avanço, não é comentada, né? Não, essa parte da luta que a gente faz, muitas vezes a comunidade, os pais não ficam sabendo. Porque nós temos o nosso salário desvalorizado, nós temos, enquanto profissionais, nós somos desvalorizados, né? Eu sempre digo assim, o professor que vai trabalhar infeliz, ele não consegue fazer um bom trabalho. O professor que vai trabalhar cansado, ele não consegue fazer um bom trabalho. E ele não fazendo um bom trabalho, o aluno não aprende. Na verdade, isso é com qualquer profissional, né? Mas Exato. Com o professor, pesa muito mais, né? Sim, porque a responsabilidade é maior, a gente está lidando com seres humaninhos, né? Então, que estão desenvolvendo, que estão aprendendo, que estão tendo exemplos. O nosso cuidado, a nossa responsabilidade enquanto escola é muito grande. E o nosso objetivo é que o aluno evolua, que ele desenvolva, que ele tenha a sua autonomia, mas para isso a gente precisa que os profissionais estejam com a saúde mental um dia também para poder trabalhar. As salas estão lotadas, eu tenho turmas com 36 alunos numa escola. Eu vou falar da minha escola, né? É uma escola que foi projetada para ter 400 alunos. Hoje, nós temos quase 900. Então, assim, nós perdemos sala de informática, perdemos auditório, várias salas nós perdemos por causa disso. Fora puxadinho que foi feito aqui e ali para, né, poder atender os alunos. Existe alguma maneira dos pais que estão preocupados, que são presentes na vida escolar do filho, eles ajudarem essa luta de vocês, eles agregarem alguma coisa justamente para que exista mais progresso, para que vocês não sejam somente os professores lutando já que isso também abrange os adolescentes e as crianças? Sim, toda manifestação de apoio é bem-vinda, né? Os pais que são presentes, que têm interesse, eles podem conversar conosco, né, com o pessoal da comissão, cada uma trabalha numa escola ou, né, se quiser conversar no particular, a gente também atende, porque assim, na verdade, isso tudo vai beneficiar os filhos deles que estão nas escolas, né? E como eu falei no começo, assim, tem algumas situações que a comunidade não sabe que acontece e que a gente batalha bastante para fazer as coisas acontecerem dentro das condições precárias que nós temos, né? Então, hoje nós temos mais de 570 profissionais da educação, professores, especialistas, auxiliares de sala, lutando para que haja essa melhoria na educação. Eu acho importante reforçar a necessidade da construção de escolas. E não são construção de escolas para atender novos alunos, são para desafogar o que já tem nas escolas. Então, nós precisaríamos pelo menos de uma escola grande na meia praia, né? Porque hoje Educar e Malmo não estão dando conta da clientela, porque é muita gente. Então nós precisaríamos na meia praia uma escola grande que pudesse atender os alunos que estão na fila de espera e também desafogar um pouquinho os alunos que estão nas nossas escolas. No ensino fundamental, tem gente aqui que não consegue vaga na escola? Tem criança sem estudar? Tem fila de espera para as turmas, né? Existe uma fila de espera municipal, então conforme vai abrindo vaga, eles vão realocando esses alunos. Então, Leila, quero te agradecer por vir aqui, contar um pouco da história, da parte dos professores, dessa luta que vocês estão travando. Espero que vocês sejam muito bem-sucedidos. Afinal, o Itapema é uma cidade muito rica, também merece ter uma educação de primeira classe, né? Sim. E você que está nos assistindo, se quiser saber um pouco mais, entre em contato com esses professores. Se você que é pai dos alunos, converse com o professor da turma, procure saber como é que tá, quais são as reivindicações que precisam ser feitas. E se quiser continuar sempre bem informado, é só continuar acompanhando a gente através das nossas redes sociais e pelo nosso site, lanceitapema.com.br.